Depois que o INEP fez aquelas mudanças na prova de linguagens do Enem, muita gente fala assim, profinho, o que eu tenho que priorizar na prova de linguagens? Não tenho muito tempo para estudar, eu quero ir no certo, naquilo que vai fazer minha nota subir muito. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que você faz a sua nota subir de um jeito como você nunca viu antes, principalmente se você tiver pouco tempo para estudar linguagens. O que você não pode fazer é ignorar, porque se você ignora, em vez de a prova te ajudar, ela te prejudica, que você vai tirar uma nota muito baixa, tipo 500 e pouco, 590, é uma nota muito ruim. Errou! Em linguagens. E se você fizer as coisas certas, priorizar os assuntos certos, você vai conseguir acertar mais questões com menos esforço. É isso que eu vou te mostrar nessa aula. Como que eu faço para acertar 35 ou mais questões muito mais rápido e com muito menos esforço, beleza? Esse vídeo vai ser dividido em partes. Se você quiser partir logo para o momento em que eu falo dos assuntos que mais caem, já vou colocar um capítulo aqui, se você quiser pula para esse capítulo, mas aconselho fortemente que você siga o vídeo, ele é curto e para você entender a minha linha de raciocínio, meu mindset, como a galera fala do inglês, né? Muito bom. E se você não quiser ficar perdendo tempo procurando esses assuntos na internet para estudar e depois procurando essas questões para resolver, então fecha esse vídeo agora e entra no método Linguagem Sem Segredos, porque aí lá dentro tá tudo organizadinho, todos os assuntos mastigados, em 3 dias tu consegue ver tudo. Se você tiver 3 dias antes da sua prova do Enem, esse curso vai te ajudar. Se você tiver menos 3 dias, aí vai ficar mais difícil. Descrição do vídeo, primeiro link para tu entrar no método, fechou? Vamos lá. Quando você pegar a prova de linguagens do Enem, você vai ter que saber uma coisa. As questões, elas são embaralhadas. Exatamente. O corretor não. O cara que... Aliás, se você quiser que eu faça aqui um vídeo falando sobre as minhas apostas de tema para redação do Enem, deixa nos comentários assim, faz o vídeo, profinho! Apostas de tema, minhas apostas mais quentes para ele cair esse ano. Porque esse vídeo aqui não é de redação, é de linguagens. Eles embaralham as questões. É como se a prova de linguagens fosse uma régua. E nessa régua eles colocam uns pinos. O que acontece muitas vezes é que as questões, elas não vêm nessa ordem. Primeiro as mais fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Elas vêm embaralhadas. Vêm 3 questões difíceis, a 1, a 2, a 3... A 1 não, que a 1, 2, 3, 4, 5 é questão de língua estrangeira. Mas a 6, 7 e a 8 são super difíceis. Aí a 9 é super fácil. E aí o que acontece com o aluno que faz a prova de linguagens igual criança? Quando falo criança, faz daquele jeito tradicional, como a gente aprendeu lá no ensino fundamental, lá nas criancinhas no fundamental. Tem gente que faz a prova de linguagem primeiro a 1, depois a 2, depois a 3. É a pior forma de você fazer a prova de linguagem. Porque se você fizer isso, as 3 primeiras podem ser as super difíceis e você já se esgotou mentalmente e você erra a 4ª, que era uma questão fácil que você teria que acertar, mas você não acerta porque você fez a questão igual uma criança faz. E quando eu falo igual criança, profinha conta criança, não, mas a criança está num momento diferente do teu. O teu momento é um momento de adulto. Você tem que fazer a prova de linguagens como um adulto faz, como uma pessoa que sabe estratégia de prova. Teu nome? Nunca nem vi. Lá na escola, quem acertava, quem focava numa questão difícil era o brabo. Acertou a difícil, top! Você tirava onda na escola. Agora no Enem, se você foca na difícil, você é bobo. Na escola, você fazia as questões na ordem numérica, como o professor colocava, tu era obediente. No Enem, você não pode ser obediente à ordem das questões, tem que fazer na ordem pedagógica. O que é a ordem pedagógica? A ordem que estabelece o nível da dificuldade da questão. Aí você vai colocar assim, mas eu não sei saber quando uma questão é fácil ou difícil sem ter perdido 10 minutos com ela. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você identifica uma questão fácil e difícil da prova de linguagem. Lá no final do vídeo eu vou te explicar isso, tá? Na escola, o texto da questão era o foco, tu tinha que ler o texto. No Enem não, o texto não é o principal. O texto nunca vai ser o foco da questão, da prova de linguagem do Enem. Nunca vai ser o foco. O foco da prova de linguagens é o enunciado. O enunciado que é o centro das atenções. Uma coisa interessante que a prova de linguagens, lá, aliás, na escola, né? Como é que é a prova de interpretação de texto na escola? Quem acertou 10 questões vai tirar a nota 10. Ou seja, se você acerta o número X, a tua nota não muda. Todo mundo que acertar
6 questões, vai ter a mesma nota na escola. No Enem não é assim. No Enem, o número de acertos não determina a sua nota. Então, às vezes, você se esforça, se estrepa para acertar 35 questões, aí vem a tua nota lá, 600 e pouco. Fala assim, como que eu consegui acertar tantas questões assim e a nota foi tão ruim? Porque você acertou as questões na ordem errada. Acertou as questões do jeito como não tem que acertar. Então, não adianta você acertar as questões na ordem errada. Tu tem que acertar as questões na ordem certa. E qual que é essa ordem certa? Eu vou te falar daqui a pouquinho. Por exemplo, teve uma aluna minha no ano retrasado que tirou 1000 na redação do Enem e ela fez 40 acertos em linguagem, que é um resultado extraordinário. 40 acertos e ela tirou 691 em linguagens. Agora, olha só que doideira. Uma outra aluna acertou 36 questões e tirou 728. Ou seja, acertou bem menos questões e tirou uma nota bem maior. O que significa dizer? Significa dizer que não adianta você acertar muito, você tem que acertar do jeito certo. A nota da Bela, aqui está o Instagram dela, se você quiser, as duas já estão fazendo medicina, e a nota da Bela foi fantástica. A nota da Camila também foi fantástica. As duas foram aprovadas para medicina usando a prova de linguagens como ajuda e a nota em redação também. Só que o número de acertos foi diferente. Aí teve um outro aluno que acertou 35 e tirou 729, mas acertou menos do que a Camila e tirou mais do que ela. Quer dizer que o número de acertos ele não é o tão relevante quanto você imagina que é. O que importa é o que você tem que priorizar para conseguir acertar essas questões. E eu vou te falar, se você quiser já pular para a parte em que eu falo dos assuntos, já pode pular. Mas fica aí porque tá muito bom esse vídeo. Na escola, você entendia que a prova era de interpretação. Interpretei o texto, acertei. Beleza, coisa linda na escola. Então você vai para a prova interpretando. E eu garanto a você que está vendo aí, você que passou pelo ensino médio, você não estudava para interpretação. Você estudava para matemática, estudava para química, estudava para física. Agora, português e interpretação, você levava na interpretação e não estudava nada. Garanto a você, fala aí para mim se eu estou mentindo ou não. Agora, se você for com essa mentalidade pro Enem, esquece, cursinho de novo. Interpretou, foi pra questão tentando interpretar, esquece, cursinho de novo. Por quê, profinho, tá falando isso? Porque a prova de linguagem do Enem não é interpretativa, como o senso comum fala. Por isso que eu tô falando que linguagens é contraintuitivo. Não é a questão mais difícil que te dá vantagem, não é a interpretação que te dá vantagem, não é a ordem numérica que te dá vantagem, por isso que é contraintuitivo. E se você ignora linguagens, você vai ter que fazer cursinho de novo. Infelizmente, tem uma aluna que tirou 1000, outra aluna, que é a Mona Lisa, tem o Instagramzinho dela, e ela não conseguiu passar para medicina. Infelizmente, por quê? Porque ela tirou 590 ou 600 e alguma coisa em linguagens e não conseguiu aprovação. Então, mesmo que você tire 1000 da sua redação, isso não te garante aprovação. O que te garante aprovação é um conjunto de prova bom, um conjunto bom na prova do Enem. E para ter um conjunto bom, você tem que estudar linguagens. Então me fala, quais são esses assuntos que caem na prova de linguagem? O que eu tenho que priorizar? Porque eu não tenho muito tempo para fim. Cara, não tenho muito tempo para estudar linguagens. Nem sabia que se estudava linguagens. Vou te mostrar agora o que cai na prova de linguagens. Tipos textuais, gêneros, linguística aplicada, funções da linguagem, divulgação de anúncios, estratégias argumentativas, comparação textual, artes, literatura e poemas. São os assuntos que caem. São os assuntos que caem aqui. Você tem todos os assuntos que caem na prova de linguagem. Só que se você tem pouco tempo para fazer a prova de linguagem, você vai ter que escolher alguma coisa. Você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Tudo na vida é escolha. E sabe qual que é a minha sugestão para você? Escolha as questões mais fáceis da prova, porque as mais fáceis, elas vão te dar vantagem de nota. O que diferencia um aluno que acerta 35 e faz 728 e um aluno que acerta 35 e faz 600? É porque o que acertou 35 e fez 600, ele acertou uma fácil e aí errou uma fácil, acertou duas super difíceis, errou a terceira que era fácil, ou seja, ele não seguiu a ordem pedagógica que o Enem tanto pede. Então, se você segue essa ordenzinha da dificuldade das questões, você vai conseguir ter mais vantagem. Então, quais são as questões mais fáceis? São as que estão em verde. Tipos, gêneros, linguística aplicada, funções da linguagem, divulgação de anúncios. E aí tu vai perguntar assim pra mim, beleza, pra fim, eu tô entendendo mais ou menos, mas
como é que eu vou saber isso no dia da prova? Eu não vou conseguir memorizar isso. Eu não vou saber que divulgação de anúncio é uma questão fácil, só de bater o olho nela. Então por isso que eu fiz um macete de memória, que é o tigela funda e o ecaliolírico. Preste atenção, o que é o tigela funda? O tigela funda são as questões mais fáceis da prova de linguagens. Tu quer esse material? Eu posso até liberar esse material para você daqui a pouquinho. Vou dizer como é que você faz para baixar esse material aqui que eu estou usando nessa aula, tá? Tigela funda, o que é o ti? Tipos textuais. O que é o gé? Gêneros. O que é li? Linguística aplicada. O que é o fun? Funções da linguagem. O que é o da? Divulgação, de divulgação e o anúncio. Então, foca na tigela funda nesse momento, se você tiver pouco tempo para estudar linguagens, porque focando nisso você vai acertar as mais fáceis, e acertando as mais fáceis, a sua nota começa a subir. Exatamente, é contraintuitivo. Acertou as mais fáceis, a sua nota sobe, porque o Enem entende que você está seguindo a ordem pedagógica da parada, tá? Sem querer, você acabou de ver o que eu ensino no método Linguagem Sem Segredos. Eu ensino exatamente isso. O que são tipos. Para fim, eu não sei o que são gêneros, não sei o que são funções da linguagem, não sei o que é a função conativa, não tenho dificuldade de acertar isso. Pá, eu te ensino tudo isso no método Linguagem Sem Segredos. Dá tempo de fazer. Em 3 dias, tu consegue fazer o curso inteiro. Você consegue pegar e saber o que são tipos. Eu te faço questões lá contigo. Eu ensino macetes. Eu resolvo questões de cada um desses assuntos e você consegue ver não só as questões mais fáceis, mas também acertar as questões médias e difíceis. E por incrível que pareça, em 3 dias você consegue subir a tua nota na prova do Enem. Isso pode ser determinante para a tua aprovação para a vida inteira. Se você quiser, link tá aí na descrição do vídeo. Tigela funda, então, é o foco que você tem que acertar. Mas, profinho, como que eu faço para identificar uma questão? Me dá exemplos dessas questões. Então, aqui é o bloco mais fácil, tigela funda. E o ecaliolírico é o bloco mais difícil, que são as questões de literaturas, poemas, artes e etc. Então foca na tigela funda, que é o mais fácil. Como é que você faz para identificar uma questão se ela faz parte da tigela funda desse macete que eu estou te trazendo aqui nesse vídeo? Você vai primeiro olhar o texto. Você não vai ler o texto, você vai olhar o texto. E vai procurar uma palavra-chave no enunciado. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, na construção do soneto. Opa, o que é soneto? É poema. O que é isso aqui? É um poema, tá vendo? Um poema. Se é poema, então não tá no tigela funda, tá no ecaliolírico. Eulírico. O que é o eulírico? O eulírico, geralmente, quando o Enem te pede para interpretar uma questão de poema, ele pergunta assim, o que o eulírico falou? Tá vendo aqui, ó? Então, sabe que essa questão é difícil. Essa questão, então, você tem que pular e para a próxima. Ah, mas eu tenho orgulho. Eu fico naquela questão, eu vou nela até eu acertar. Eu não saio dela até acertar. Atitude de criança. Você fazer isso lá no fundamental. Só que no Enem você não pode fazer isso. Por quê? Porque o Enem você tem que ser maduro para saber se é uma questão difícil que ela não vai te ajudar. Mesmo que você acerte essa questão demorando muito tempo, ela não é o foco. O foco são as questões mais fáceis. A prova do Enem é contraintuitiva. Então, olhou o texto, procurou a palavra no enunciado. Por exemplo, aqui, ó, estética romântica, romantismo. Eu sei que é literatura. Literatura faz parte do bloco mais difícil das questões do Enem, então pulo. Agora aqui, ó, olhei uma questão e vi que é uma questão que fala sobre prefácio, que fala sobre gêneros textuais, sobre tipos de textos, gêneros textuais. É uma questão mais fácil. Então eu vou e priorizo as questões fáceis. Só que você não vai tentar interpretar nada, tá? Inclusive, se essa questão aqui você fosse fazer tentando interpretar, você teria errado essa questão. Essa questão você não faz se você não tiver a técnica dos gêneros textuais. Então, acaba de uma vez por todas com essa mentalidade de ensino fundamental de que literatura é interpretação, porque não é. De que é prova de linguagem é interpretação, porque não é. É técnica. E eu criei... eu tenho um e-book lá dentro do método com mais de 40 gêneros textuais para você entender as características de cada um deles. É muito rápido, você consegue consumir isso. E fica ligado porque geralmente o Enem ele troca o nome do assunto só para poder embolar você. O assunto é tipos textuais. Só que tipos textuais tem vários sinônimos. Quais são os sinônimos? Modos de organização, sequências textuais, fragmentos, tipologia, sequências tipológicas. São esses sinônimos que podem cair. E você já sabe, né, que é uma questão de tipos textuais. Então aqui, ó, eu tenho uma questão sobre tipos. Eu não vou resolver as questões, porque o foco aqui é mostrar o panorama, mas eu vou liberar esse material. Basta você ir lá no meu Instagram e comentar a palavra tigela. Exatamente. Me manda a palavra tigela no direct do Instagram que eu te mando esse material.
Aqui eu tenho gêneros, tá vendo? Aqui eu peguei as questões do Enem 2021 e separei os assuntos mais fáceis. Então, linguística aplicada ao uso, variação linguística, funções da linguagem e divulgação de anúncios. Pronto, você prioriza essas questões dentro da sua prova do Enem. E aqui eu tenho outras questões também, ó. Tem as questões sobre estratégias argumentativas, comparação textual, artes, literatura, interpretação de poemas. Estão todas as questões de material para tu entender que quando você abrir a prova do Enem, existe uma ordem pré-estabelecida que você tem que obedecer, que não é a ordem numérica, é a ordem pedagógica. Tá entendendo isso, né? E aí, eu peguei o Enem 2021 e coloquei ele nessa régua. Então, cabelo na régua, tem o Enem na régua, que horrível. Então, aqui eu tenho a primeira questão, que é de tipos. Aqui, ó. Eu tenho a primeira questão, que é de tipos textuais, que faltou até escrever. Eu tenho a questão de gêneros, eu tenho a questão de linguística aplicada, de funções da linguagem, divulgação de anúncio. Lembra, tigela funda? É isso. Aqui eu tenho o estratégias argumentativas, comparação textual e arte. E literatura e poema. Aí você fecha todas as questões da prova de linguagem do Enem, sabendo que o mais fácil que você tem que priorizar é a tigela funda. Tu entendeu tudo? Esse vídeo fez sentido pra você? Não acabou não, tá? Duas curiosidades sobre linguagens pra você ficar ligado. Primeira curiosidade, questões de divulgação de anúncio geralmente tem a palavra conscientizar como gabarito. Então aqui, pra tu ver, não é coincidência, né? É um padrão da prova de linguagem do Enem. Questões que são de divulgação de anúncios, geralmente tem como gabarito a palavra conscientizar. E a segunda curiosidade é, menos esforço gera mais resultado. Eu lembro que quando dava aula no Descomplica, eu dei uma aula gigante sobre literatura. A aula teve mais de 3 horas de duração, se não me engano, 2 horas e pouca de duração. Foi uma aula de revisão de literatura. Se hoje eu tivesse que refazer essa aula, eu gastaria menos de 1 hora para fazer uma revisão de literatura. Por quê? Porque não são as 20 escolas literárias que caem. Caem 2 escolas literárias no Enem, que é romantismo e modernismo. Cara, estude romantismo e modernismo. Ou seja, você estuda menos, estuda melhor, faz mais acerto com menos esforço. Beleza? Foi esse o assunto da nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. E agora eu vou deixar uma sugestão aqui, uma playlist com as questões de artes. Como é que você faz para acertar? Toca aí e continua vendo.